Todo império esconde um segundo coração. Por baixo das suas leis, dos seus impostos, das suas torres financeiras reluzentes, pulsa um ritmo silencioso. O som das pessoas a negociar o que não pode ser declarado. Onde quer que o poder construa muros, a vida cava túneis. O mercado negro não é rebelião, é respiração. Quando o dinheiro oficial falha, as pessoas não esperam por permissão para viver. Elas inventam outro tipo de economia. Uma que não funciona com regras, mas com confiança, fome e ouro. Os economistas chamam isso de corrupção. A história chama isso de adaptação. Todo império escreve o seu próprio orçamento. A rua escreve a sua própria verdade. No início da década de 1920, a Alemanha aprendeu essa lição da maneira mais difícil. O marco não simplesmente perdeu valor, ele desapareceu. Um pão custava algumas centenas de marcos no inverno e centenas de milhões no outono. As crianças construíam castelos com notas. As famílias queimavam papel-moeda para se aquecer. O governo prometia recuperação. As pessoas chamavam-lhe sobrevivência. Deixaram de contar em marcos e começaram a contar em tudo o que ainda valia alguma coisa. Uma moeda de ouro, uma colher de prata, um anel que pudesse comprar o jantar. Quando a fé no papel morreu, o mercado negro tornou-se o único pulso que restava. O mesmo ritmo ecoava por todo um continente faminto. Durante os anos de guerra, os governos racionavam tudo: combustível, açúcar, medicamentos. No papel, parecia justo. Na realidade, a justiça afogava-se na escassez. Na Paris ocupada, o café era contrabandeado e a penicilina era um milagre trocado por ouro. Soldados e civis encontravam-se em caves, trocando uniformes por pão, diamantes por gasolina. Nos guetos de Varsóvia, os contrabandistas carregavam pães debaixo dos casacos, arriscando uma bala pela refeição de uma criança. O Estado chamava-os de ladrões. Os famintos chamavam-nos de heróis. O colapso tem o seu próprio código moral. A legalidade e a moralidade nunca caem à mesma velocidade. Em meados do século XX, um novo império surgiu prometendo igualdade através do controlo. A União Soviética proibiu o lucro, mas todos conheciam um vizinho que conseguia obter coisas. Quer uma geladeira? Traga vodka. Precisa de peças para o carro? Troque cigarros. Os jeans americanos se tornaram uma forma de moeda, um passaporte para a modernidade proibida. Até mesmo a elite governante jogava o mesmo jogo. Suas esposas compravam perfumes franceses contrabandeados pela Finlândia, enquanto pregavam sacrifício aos pobres. O comunismo não morreu de pobreza. Morreu de negação, a recusa em admitir que o mercado negro havia substituído a crença. Mais ao sul, outra história se desenrolou com o mesmo enredo. Nos primeiros anos do novo milênio, a Argentina congelou as contas bancárias dos seus cidadãos. As pessoas acordaram e descobriram que as suas poupanças estavam trancadas atrás de um vidro. O governo chamou isso de proteção. Os cidadãos chamaram de roubo. Em poucos dias, surgiu uma nova bolsa. Taxas sussurradas nas esquinas, o dólar azul se tornando o verdadeiro pulso da nação. O peso no papel não significava nada. O que estava nas sombras comprava comida. A Venezuela transformou a tragédia em teatro. A inflação subiu até que o dinheiro pesava mais do que valia. Os compradores carregavam mochilas cheias de notas para comprar arroz e saíam da loja de mãos vazias. Então, recorreram a algo antigo: pó de ouro. Medido em balanças de cozinha, negociado em sacos de plástico, tornou-se a última unidade honesta de confiança do país. O regime condenou, e depois usou secretamente o mesmo sistema para se financiar. Essa é a ironia mais antiga do poder. Quanto mais um Estado condena o mercado negro, mais depende dele. Em todas as épocas, essas economias ocultas mantêm a civilização viva. Durante a Segunda Guerra Mundial, oficiais aliados compravam combustível contrabandeado dos mesmos contrabandistas que tinham ordens para prender. Na Itália do pós-guerra, a rede de distribuição da máfia era mais rápida do que qualquer comboio do governo. Quando o mundo à superfície entra em colapso, o submundo mantém as luzes acesas. Alimenta soldados, entrega medicamentos, mantém os caminhões em movimento. O mercado negro não é caos. É o gerador de emergência da ordem. E o ouro? O ouro é a sua bateria. Não exige fé, não obedece a políticas, não teme a inflação.
Uma onça em Berlim significa o mesmo que em Beirute ou Pequim: liberdade. Todas as ideologias que tentam substituí-lo acabam por voltar atrás. A igreja medieval proibiu os juros e os banqueiros inventaram contratos para esconder as suas moedas. Os soviéticos proibiram a riqueza, mas acumularam moeda estrangeira em cofres. Hoje, os bancos centrais zombam do ouro em discursos, enquanto compram discretamente toneladas recordes dele. Porque, no fundo, eles sabem o que todos os vendedores ambulantes já aprenderam. Quando o papel morre, o ouro sobrevive. Toda a economia paralela começa como um ato de necessidade. Mas, uma vez que uma sociedade aprende a sobreviver na escuridão, ela deixa de confiar na luz. Após o pesadelo de Weimar, a Alemanha nunca mais acreditou no dinheiro fácil. O trauma de queimar notas bancárias gravou-se na política, dando origem a décadas de disciplina fiscal. Após a queda da União Soviética, a Rússia tornou-se um mercado de força e favores, porque os seus cidadãos aprenderam que toda a lei tem um preço. E em toda a América Latina, gerações cresceram medindo a honestidade dos seus governos não por discursos, mas pelo preço do dólar nas ruas. O mercado negro não reflete apenas o colapso. Ele molda o que vem a seguir. Ele redefine a moralidade e forma um novo tipo de cidadão, fluente em suspeitas, rápido a adaptar-se, alérgico a promessas. Estes são os sobreviventes da confiança quebrada. Eles não debatem ideologia, eles calculam o risco. E sabem algo que a maioria dos economistas esquece. Quando os sistemas morrem, o instinto assume o controle. As nações ocidentais acreditavam que eram imunes a isso. Construíram bancos mais fortes, regulamentações mais inteligentes, moedas mais seguras. Esqueceram-se de que todos os impérios acreditam no mesmo antes de cair. Quando o dinheiro se torna uma ferramenta de controlo, as pessoas começam a procurar saídas. Quando o acesso pode ser congelado com um toque no teclado, o valor esconde-se em algum lugar impossível de rastrear. Nos últimos anos, o padrão voltou silenciosamente. Só que desta vez, com uma cara moderna. Quando o governo canadiano congelou as contas bancárias dos manifestantes, isso foi rotulado como segurança, não como punição. Quando a União Europeia introduziu estruturas de moeda digital, prometeu transparência. Em linguagem simples, isso significava dinheiro programável, gastos que podem ser permitidos ou negados por código. A inflação, quando chegou ao Ocidente, foi chamada de temporária, a mesma palavra usada em todas as economias em declínio antes. Temporária para os poderosos, permanente para todos os outros. O controlo foi renomeado como conveniência, a vigilância é vendida como segurança. A dependência é envolta na linguagem do progresso, e tal como antes, quanto mais controlo os governos reivindicam, mais rapidamente os seus cidadãos inventam formas de os contornar. Porque se pode proibir o comércio, mas não se pode proibir a necessidade. O mercado negro do século XXI não está nas ruelas. Vive em chats encriptados e livros-razão digitais. Na Nigéria, as pessoas trocam dólares mais rapidamente do que os bancos conseguem liquidar as transações. Na Argentina, as trocas de criptomoedas entre pares funcionam abaixo do radar da política oficial. No Sudeste Asiático, as stablecoins, tokens digitais ligados ao valor real, passam de telemóvel para telemóvel como ouro invisível. Isto não é rebelião, é adaptação. O mesmo instinto que outrora trocava cigarros por açúcar, agora move código em vez de moedas. A revolução silenciosa da nossa era é a soberania sem permissão. As ferramentas mudaram, o motivo humano não. As pessoas não estão a lutar contra o sistema, estão a construir uma alternativa que não pode ser congelada, censurada ou inflacionada. E enquanto os governos dão palestras aos cidadãos sobre crimes financeiros, os seus próprios bancos centrais estão a acumular o mesmo tesouro proibido: ouro. Não estão a diversificar carteiras, estão a proteger-se contra si mesmos. Porque todo mercado negro começa com os cidadãos, mas termina com as elites. Quando aqueles que estão no topo percebem que sua própria criação é instável, eles começam a jogar pelas regras do submundo. Cofres privados substituem a confiança. Contas offshore substituem o patriotismo. O sistema começa a comer sua própria cauda. Estudar o mercado negro não é estudar o crime, é estudar a clareza. Revela o momento exato em que a fé nas instituições se dissolve. Mostra o que resta quando a crença se esgota.
O submundo não é inimigo do sistema, é o seu reflexo. Todo governo que perde credibilidade gera o seu substituto, uma transação discreta de cada vez. A economia oficial mede o controlo. A economia paralela mede a verdade. Quando essas duas linhas finalmente se cruzam, o colapso não está próximo. Já começou. Então imagine o seguinte: uma manhã, o seu banco congela os saques, o seu salário encolhe da noite para o dia. As suas economias perdem metade do seu valor. Com o que você negociaria? Essa pergunta não é hipotética. É o espelho da história. Porque todos os gráficos, todas as planilhas, todas as promessas dependem da mesma coisa frágil, a confiança. E quando a confiança se rompe, o ouro não. O papel morre primeiro. O mercado negro segue. Mas o ouro nunca vai embora. E isso, mais do que qualquer estatística ou manchete, é a lei silenciosa dos impérios. Quando o dinheiro mente, a verdade negocia em outro lugar.